Continuando com a nossa aula, dissecando FastCRUD em ASP.NET Core, a parte 3, nós vamos ver o M do MVC, o Model, né? Então, precisamos entender bem o que é essa parte que nós vamos ver aí no nosso projeto, tá? Se você abrir a pasta, você vai reparar lá, né, que na pasta Models, você tem 3 arquivos, alunos, erro view model. O model, né? Pode ser também uma view model. Vou explicar o conceito para vocês. E o escola context, tá? Então, os arquivos que compõem essa pasta, tá? Mas o que vem a ser o model? Model é a camada que a gente deseja manipular, né, os dados para ser exibido ao usuário, tá? Então, é nessa camada que eu pego aqueles dados, manipulo eles para exibir para o meu usuário. Não se trata de simplesmente o dado que é obtido ou gravado lá no banco de dados. Por quê? Por que a gente pode afirmar que não? Porque em muitos casos, né, a gente precisa, antes de pegar esses dados e jogar, cuspir, né, cru ali para o usuário, a gente tem que fazer um tratamento para que ele fique de uma forma amigável, para que o usuário entenda isso corretamente, tá? Então, em outras palavras, como que o processo da Model funciona? Nós temos a Model, né? Ela vai fazer, né, uma consulta no banco, ou vai mandar persistir no banco, e o banco vai retornar o resultado do que a minha Model pediu, tá? Então, ela vai tratar esses dados lá que vem, né, que retorna do banco de dados para ser exibido para o usuário, né? Ele não simplesmente pega o dado aqui, não faz nada e devolve para a view, tá? Para a model, para devolver para a view. Ele não faz isso, né? Tanto é, né, não é simples, tanto é que não é simplesmente também os dados que a gente pega do banco, né? Não se trata de pegar simplesmente o dado no banco ou atualizar o dado no banco de dados. Esses dados podem vir de outra fonte, tá? De que fonte talvez poderia vir? Poderia vir da web, por exemplo, tá? Através de um web service. Então, não necessariamente são os dados que a gente persiste lá no banco de dados. Não, pode ser um dado que a gente tem na web, tá? E por isso que ele pode ser chamado também de view model, né? Você pega os dados dessa fonte, trata ele e exibe aquilo ali para o usuário. Também pode ser chamado, né, esses objetos que ele utiliza de view model, como a gente viu no aquele erro view model, tá? A gente faz isso em Delphi? Faz. Olha só, a gente faz algo semelhante, tá? Eu vou deixar esse projeto no GitHub, tá? Mas você pode ver aqui, ó, que eu tenho o meu formulário de alunos, tá? Que ele está acessando aqui o meu data módulo. O meu data módulo eu tenho o data source de alunos. Tá vendo que eu tenho aqui o meu campo ativo, né? Não estou dizendo que isso aqui é um model, tá? Lá do MVC. Mas eu posso dizer que você faz algo parecido. Por quê? Se você olhar aqui o form de aluno, ele não tem o campo ativo, ele tem o campo status, né? Se o ativo está true, ele vai retornar aqui, ó, nesse campo como ativo. Se o ativo está falso ou está nulo, ele vai retornar inativo. E como eu faço esse tratamento para ficar amigável para o usuário, né? Para não ficar aparecendo aqui true ou false, né? Eu venho aqui no getText, tá? Olha, né? No getText, faço ali o tratamento, olha. Faço aquele if lá. Se está false, eu vou retornar inativo. Se está verdadeiro, eu vou retornar ativo. E eu resolvo o meu problema de uma forma mais amigável para o meu usuário. E nós temos mais alguns detalhes, tá? Por isso que a gente diz, né, que não se trata só do banco de dados. O banco de dados ele vai mostrar só o que está aqui nesse grid,
não é verdade? Mas a Model, ela tem que trazer todas as informações que eu tenho aqui na tela. É aí que entra um pouco daquele conceito de View Model, né? A minha lista de status, você pode ver aqui, ó, que eu tenho nessa lista todos ativos, inativos. Aí quando ele clica aqui no pesquisar, ele vai realizar uma determinada ação e trazer o conteúdo do meu grid aqui, tá bom? Então, assim, o objeto, tá, que eu quero exibir essas informações, ele também pode ser chamado de model ou view model. Vamos ver isso na prática? Vamos lá no nosso projeto e vamos adicionar aqui uma nova classe, ó, dd new class. Como é que eu vou chamar essa minha classe? De alunos view model. Tá? Por quê? Né? Para deixar igual aquela tela que a gente tem no Delphi, né? Eu vou ter que fazer uma modificação. Tá? Deixa eu rodar aqui o projeto até para vocês verem. Para deixar... Opa, ocorreu algum erro. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Muito bom. Deixa eu voltar aqui, né? Como estava antes. Já viram, já dei um spoiler aqui, né, para você do que a gente vai fazer, tá? Mas eu vou, se eu pegar simplesmente simplesmente aquela lista, né, de alunos, conforme vocês viram colocando instanciando, melhor, colocando ali no retorno da view, olha, eu não vou ter aqui, ó, o pesquisar, o filtrar ativos e inativos. Tá? Você pode ver que eu não tenho isso aqui, ó, nessa tela. Se eu quiser colocar, eu vou ter que criar uma view model. E é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Eu criei lá a minha classe alunos view model e como o estilo da Ana Maria Braga, eu vou pegar aqui já o que está pronto, né? E explicar para vocês como que vai funcionar essa minha view model. No meu construtor, eu passo uma lista de alunos, tá? E também eu tenho a propriedade busca aluno, que é o equivalente, esse busca aluno, é o equivalente a esse edit aqui, né? De buscar por, tá? O meu status, que é equivalente ao combo box, tá? Onde eu tenho o status, todos, ativo, inativo. E você pode ver, ó, que eu estou instanciando aqui, ó, essa lista. É o que eu quero mostrar lá, tá? E por fim, a minha lista de alunos é o conteúdo que eu tenho lá no grid, tá? Então, eu posso fazer, então, ter esse resultado aqui, tá? Ter esse conteúdo aqui do meu grid igual a gente tem aqui no Delphi, fazendo isso, tá? Criando uma classe com essas informações, para daí eu colocar na minha tela, tá? Aí o que eu faria? Lá na controller, né? Eu faria o que eu tinha comentado aqui, ó. Fiz o comentário, né? Instanciaria a minha classe alunos view model e passaria ela aqui como parâmetro para a minha view, tá bom? Então, essa a finalidade, né, dessa camada model. Mas daí, olha, vocês talvez se perguntem, tá? Eduardo, e o que é o Escola Context? Será que tem alguma analogia que a gente possa fazer? Bom, Escola Context não vamos colocar como exatamente igual, tá? Mas você pode ver que aqui no Escola Context ele tem onde está o meu banco, onde está os meus mapeamentos, né, para o banco de dados. Tá? Isso é utilizado no Entity Core. O Entity Core é um ORM. O que é o ORM? É um Object Relational Mapping,
Ou seja, ele faz um mapeamento das suas classes com o banco de dados. Por exemplo, quando eu tenho aqui um DB7 alunos, né, ele está mapeando aqui a minha classe aluno com a tabela alunos lá no banco. E o que mais? A minha propriedade ID, ele vai mapear com o field ID no banco. Ele vai mapear com o nome no banco, com e-mail, com data de nascimento, e daí vai. E assim ele consegue, na hora de salvar, persistir esses dados ou recuperar esses dados do meu banco de dados. Tá? Ele consegue mapear esse objeto com o que a gente tem lá no banco de dados e vai te devolver aquela informação. É assim que o Entity Framework trabalha, tá? E então o que ele usa? Ele usa o Scholar Context. Vamos imaginar, tá? Ele fica bem próximo com o que você tem no Delphi aqui, tá? Com o data module que a gente criou, né? A gente tem ali, ó, no data module a conexão com o banco de dados, o data provider, o aluno. Só que essas coisas ali dentro do meu, com exceção desse image list, tá? Essas coisas que a gente tem dentro do data module, está tudo encapsulado ali naquela classe de escola context, que ele faz as consultas por debaixo do pano, ele faz os inserts, updates, delete por debaixo do pano e a gente não vê, tá? Então, é como se ele tivesse isso tudo aqui encapsulado, né? O que seria o DB7 que a gente está vendo aqui de alunos? Seria o equivalente ao nosso dataset de alunos aqui, tá? Seria algo parecido, porque nesse DB7 eu consigo adicionar, remover, consultar, tá? Inserir um aluno novo, tá? Tudo dentro desse carinha aqui de alunos. Como a gente pôde perceber um pouquinho, né? Um código que está aqui na controller, ó, onde ele pega lá o context, que é aquela escola context, tá vendo aqui? Né? E aqui ele acessa aquele DB7 de alunos, consegue ver? Vou aproximar lá o DB7 de alunos, tá? E ele faz aqui um toList assim, como se ele fizesse um select asterisco from alunos e devolvesse aqui para a minha lista, onde eu populo na minha ViewModel. Tá? Então essa é a camada de model. É interessante você ir a fundo, né, para entender um pouco mais com o Entity Framework, tá? Tem bastante material. Eu espero produzir futuramente esse material também para vocês, tá? Dentro aqui desse conteúdo do nosso canal, para que você tenha um entendimento mais ampliado sobre isso, tá bom? Mas na próxima aula nós vamos falar na próxima parte da aula nós vamos falar sobre View. Espero você. Até a próxima.